Deu para vocês terem um panorama do propósito, do que é esse projeto e do que eu pretendo fazer, né? Como uma exortação da própria Bíblia, né? Que nos manda defender o verdadeiro evangelho, certo? Então, continuemos. Aqui é os temas que nós iremos abordar, tá? Ali em cima também continua a Redidascaliatum Apostolum, a doutrina dos apóstolos, né? É isso que a gente vai abordar. Os apóstolos viveram com Jesus e eles aprenderam da boca de Jesus. Então, tudo que os apóstolos ensinaram foi o que Jesus ensinou. Então, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, diz que o ensinamento que ele pregava, ele não aprendeu da cabeça dele. Foi revelação de Jesus Cristo. Deus revelou isso para ele. Então, os apóstolos nunca pregaram nada da cabeça deles. A doutrina dos apóstolos é a doutrina bíblica. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai aprender durante essa série, né, de discipulado? Bem, a Bíblia, né, sobre a Bíblia, que é a primeira aula aqui, né? A gente vai aprender sobre a Bíblia. E isso é muito importante, né? Aprendermos sobre as Escrituras, que é o fundamento da nossa fé, aquilo que todas as outras doutrinas dependem da Bíblia, né? Tudo que a gente for discorrer e ensinar sobre as Escrituras dependem da Bíblia, né? É da Bíblia que a gente tira essas doutrinas. Então, ela é o centro de todas as coisas, né? É dela que tem que sair todas as coisas, ok? Vamos aprender sobre as doutrinas fundamentais da fé, tá? Aprender exegese, que isso significa métodos de interpretação das escrituras, né? Aprimoramento da nossa interpretação da Bíblia, tá bom? Os princípios cristãos, os feitos de Jesus, na verdade, o propósito desses aqui, né? A importância de evangelizar, essas partes aqui se encaixam numa só, né? Que é trabalhar sobre o foco, né, o centro do cristianismo, aquilo que Jesus realmente abordou e ensinou, né? Então, o propósito aqui realmente é ensinar para vocês as doutrinas centrais, aquilo que Jesus ensinou, né? Aquilo que os apóstolos afirmaram como verdade, ok? Né? E a importância de evangelizar está também contido nisso, né? E na verdade, eu já estou explicando aqui, já desde essa primeira aula, a importância de a gente estar fazendo isso, né? De se levantar em defesa da verdade, em defesa, né, do evangelismo bíblico, ok? E também, né, vou propor aqui uma abordagem sobre a Trindade. Na verdade, no meu canal já tem vídeos falando sobre a Trindade, muitos, por sinal, né? Mas eu ainda pretendo fazer mais vídeos sobre isso. Como eu falei, é uma série de vários vídeos e possivelmente vai demorar, né? Não sei quantos vídeos isso vai dar. Eu estarei postando, né, à medida em que Deus me der graça para estar fazendo. Vão ser vários vídeos e eu conto com a ajuda de vocês, tá? 100% gratuito, né? Gratuito. Não, vocês não vão pagar nada, eu vou deixar disponível no meu canal no YouTube. Vai haver um grupo exclusivo para estudos bíblicos. Na verdade, esse grupo exclusivo é o meu próprio grupo no Telegram, né? Que vocês podem estar entrando e eu vou estar ajudando vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum tema proposto aqui, eu estarei ajudando vocês, tirando dúvidas ali pelo canal do Telegram. Não estarei respondendo pelo YouTube, justamente porque os comentários estarão desativados, uma vez que o propósito é ensinar a palavra de Deus e, como o próprio texto diz, muitos rejeitam esse evangelho. O próprio texto vai dizer que muitos irão rejeitar, irão ter coceira nos ouvidos. Então, haverá sim oposição ao que eu estarei falando. E é muito triste, porque as pessoas nem assistem o vídeo, nem terminam, né, o conteúdo, não analisam com as escrituras, ficam tirando conclusões, sabe, sem terminar. É horrível isso, né? E infelizmente tem pessoas simples que acabam, né, sendo enganadas por esses comentários maliciosos aí que deturpam totalmente o conteúdo do vídeo. E infelizmente, né, eu vou ter que estar fechando sim os comentários. Mas por lá
vai ter uma interação com vocês, tá? E vai ter PDF, sim, né? Ah, aqui pelo YouTube eu não tenho como disponibilizar para vocês o PDF, tá? Das aulas, mas lá no meu canal do Telegram eu estarei colocando sim, tá? E uma vez que eu dou aulas, né, num, num seminário, eu estarei colocando essas aulas aqui também nesse seminário, tá bom? Esse seminário é uma outra coisa, um seminário fechado. Eu estarei colocando essas aulas ali também. E quem participar do seminário, ali eu tenho uma plataforma que me permite colocar mais precisamente PDFs, né? Então ali também quem estiver fazendo esse seminário poderá ter acesso aos PDFs de uma forma bem mais fácil, né? Mas o seminário é uma outra coisa, tá? Esse conteúdo continua sendo gratuito, vocês não vão pagar nada, os PDFs também não vou cobrar nada. Esse conteúdo aqui é gratuito mesmo, só que eu também pretendo colocar ali também no seminário, né? Uma vez que eu estarei falando de temas muito importantes aqui e também interessam para quem estiver fazendo o seminário, ok? Mas quem estiver fazendo o seminário terá acesso a uma plataforma bem mais fácil de baixar os PDFs, mas quem não estiver fazendo o seminário pode entrar no meu canal do YouTube, no meu canal do Telegram, perdão, que vai estar lá os PDFs, ok? E bem, eu acho que é isso, a princípio, né? Uma boa abordagem, uma boa introdução que a gente faz aqui, né? Sobre o que será ensinado, o que será pregado, né, nesse período dessa série, ok? Então vamos lá. Primeira lição que a gente vai aprender aqui, ok? A Bíblia deve ser interpretada à luz do seu contexto. Essa é a primeira lição que a gente vai aprender. Isso é muito importante, né? Porque não dá para eu pegar um texto e a partir desse texto querer fazer interpretações. Não, eu preciso analisar o contexto inteiro. E eu vou dar exemplos para que vocês possam compreender melhor. Assim como não podemos ler um livro de qualquer jeito, ignorando seus contextos, seus volumes, seu autor, com a Bíblia não é diferente. Imagina só, você pega um livro e você então abre um livro na última página do livro e quer entender todo o livro abrindo numa página. Não tem como. E não é só um livro, qualquer outra coisa, né? Se você for pegar, por exemplo, um filme para assistir, né? Um filme cristão, por exemplo, para você assistir. E aí o filme tem 2 horas e você vai lá no minuto, vai 1 hora e meia. Então, e aí você só assiste os 30 minutos restantes. Você vai entender alguma coisa? O filme não vai. Entende? Você tem que pegar todo o contexto do filme para você entender. Então não tem como você ignorar todo o autor, o contexto, os volumes. Bom, então a Bíblia tem que ser interpretada de Gênesis a Apocalipse no contexto completo. Vamos lá. Muitas das interpretações erradas provêm de interpretações, né, de exegeses. Entenda aqui exegese como interpretação da Bíblia. Então, muitas das doutrinas, heresias que as pessoas propagam vêm de interpretações erradas, fora do contexto, ignorando os elementos bíblicos, a autoria e a teologia, ou seja, o ensinamento contido na Bíblia, ok? Vamos lá. E eu dou o exemplo, por exemplo, de Colossenses 1,15, que é o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês, de como as pessoas tiram esse texto fora do seu contexto, tá? O texto de Colossenses 1,15 está assim escrito: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então veja só, eles tiram esse texto do contexto e vão dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação, então Jesus é o primeiro ser a ser criado de toda a criação. Então, você vê só, eles pegam um versículo e dizem que Jesus, então, é o primeiro ser a ser criado, a primeira criatura, certo? Bem, agora, esse é um problema sério, porque quando eu olho para o contexto, eu pego o capítulo 1, do versículo 15, e eu continuo lendo 16, 17 e 18, o texto não diz isso. O contexto bíblico diz que ele é o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Opa, então se ele criou todas as coisas, ele tem que ser o criador, ele não pode ser a criatura. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, ou seja, até as autoridades celestiais, angelicais e terrenas, é Jesus que criou. Visíveis e invisíveis, olha lá. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, não só Jesus criou, como também ele criou para si. Ele é o Criador e ele também é o propósito. Ele criou para ele mesmo, para que ele usufruísse disso, para que rendesse glória a si próprio, por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, olha lá, tá vendo que ele é antes de todas as coisas? E todas as coisas subsistem por ele. Ele sustenta todas as coisas. E ele é a cabeça do corpo, que no caso ele está falando do corpo da igreja, né? O líder da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Olha aqui, ó lá. Veja só o que as escrituras vão afirmar acerca. Lembra aqui em cima o primogênito de toda a criação. Aí a própria escritura vai dizer que ele é o primogênito o quê? Dentre os mortos. Então ele é o primeiro de toda a criação a ressuscitar dos mortos com o corpo glorificado. O primeiro a ter uma ressurreição completamente diferente das outras, que é ressuscitando com um corpo glorificado. Entende? Então, olha o contexto. Veja só como que interpretar a Bíblia à luz do seu contexto é super importante. Para quem tudo tenha a preeminência, ou seja, para quem tudo seja o primeiro. Então, olha o contexto bíblico da passagem. Entendeu como que isso é muito importante, amados? Isso é extremamente importante. Não podemos tirar os textos do seu contexto. Aqui eu vou estar mostrando, né, no original, porque eu sei que muitas pessoas vão falar, não, porque é a sua tradução. Não, amados, no original está assim. Olha aqui o original. Eu não vou ler o texto aqui com vocês, né? Não quero cansar vocês. Aqui não serão aulas de grego. Quem quiser aprender grego, vem fazer o curso, o seminário ali comigo que eu ensino, né? Não quero cansar vocês, eu quero ensinar a Bíblia aqui para vocês. Mas está escrito sim, aqui embaixo eu coloco protótocos passes quitícios rotem en autoectisfe tapanta, é o que está escrito aqui em azulzinho aqui, ó, essa parte aqui. E aqui embaixo eu coloco a tradução, primogênito sobre toda a criação, porque por ele todas as coisas foram criadas. Então essa é a tradução. Primogênito sobre a criação, ou seja, é um genitivo de subordinação, tá? Não vou não vou fazer uma explanação tão exaustiva nisso aqui, porque não é o propósito. O propósito é ensinar a palavra de Deus. Então aqui está bem claro que Jesus ele é o primogênito sobre toda a criação, porque toda a criação depende dele. O genitivo de subordinação é quando você tem algo subordinado a alguém. Então, no caso, é o clássico exemplo da frase, o rei de Israel. Então, Israel está debaixo do governo desse rei. Então, é exatamente o primogênito sobre toda a criação. Então, Jesus é o criador, a criação está sujeita a ele, ok? Vamos lá. Sobre a Bíblia. Então, primeiro ponto que a gente estudou, a Bíblia deve ser entendida à luz do seu contexto. Agora vamos aprender sobre a Bíblia, né? A Bíblia, esse conjunto de livros que a gente tem hoje, originalmente ela foi escrita em papiro, tá? E o papiro é um papel obtido utilizando a parte interna branca e esponjosa do caule do papiro. Então, papiro, na verdade, é uma planta, né? E através dessa planta é feito esse papel. Inclusive, a palavra papiro vem do grego também. Cortado em finas tiras que eram posteriormente molhadas, sobrepostas e cruzadas, para depois serem prensadas. Né? Então, era feito um processo de construção de um papel. Eles pegavam uma planta e eles, então, tinham um processo em cima dessa planta e, através dessa planta, eles faziam o papel. A folha obtida era martelada, alisada e colada ao lado de outras folhas para formar uma longa fita que era depois enrolada. A escrita dava-se paralelamente às fibras. Confecção do papiro. Foi por volta de 2500 a.C. que os egípcios desenvolveram a técnica de fabricar folhas de papiro, considerado o precursor do papel. Para confeccionar o papiro, cortava-se o miolo esbranquiçado e
poroso, dotá-lo em finas lâminas. Depois de secas, essas lâminas, então, ou seja, eles cortavam e eles punham para secar, né? Eles pegavam aquela planta e eles punham essa planta para secar no sol, tá? Depois de secas, essas lâminas são mergulhadas em água com vinagre para ali permanecerem por 6 dias, com o propósito de eliminar o açúcar, né? Outra vez secas, as lâminas são ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, porque eram sobrepostas umas às outras, né? Você ia colocando essas plantas já secas, uma sobre a outra, e ia formando um papel, né? A sequência do processo exige que as lâminas sejam colocadas entre 2 pedaços de tecido de algodão, sendo então mantidas e prensadas por 6 dias. E é com o peso da prensa que as lâminas se misturam homogeneamente para formar o papel amarelado, pronto para ser usado. O papiro pronto era, então, enrolado a uma vareta de madeira ou marfim para criar o rolo que seria usado na escrita. Aqui tem fotos. Aqui vocês podem ver, né? Eu coloquei 4 fotos, deixa eu explicar. Aqui é um papel para escrever. Aqui já é um papiro pronto escrito, já com tinta. Aqui, na verdade, é uma folha do Códice Alexandrinos, tá? Aqui tem coisas escritas. Aqui é a planta do papiro, né? E aqui são as folhas prontas, né, do papiro. Então, olha só como é que ficava. Ficava tipo uma bolacha, né? Essa primeira aqui, ela já está meio velhinha. Essa aqui, última aqui, essa quarta, né? Essa aqui seria a quarta. A quarta foto, no caso, né? Ela já está um pouco mais novinha. Então, dá para vocês ir vendo como que era o processo. A planta, né? A folha para escrever e já escrito como é que ficava, né? Agora, uma vez que vocês já conhecem um pouco da estrutura da Bíblia, né, da confecção dela, vamos aprender um pouco da estrutura da Bíblia, ok? Uma vez que a primeira lição que a gente vai aprender é a Bíblia. Então, vamos lá. A estrutura da Bíblia, ela se baseia em Antigo e Novo Testamento, né? Então, a estrutura da Bíblia, ela é Torá, né, que é referente ao Antigo Testamento, né? É assim que se estrutura o Antigo Testamento. Torá, os livros históricos, poéticos e proféticos. Tem subdivisões também, né? A Torá também é chamada de Pentateuco, e tem os livros históricos desde Juízes, desde Josué, né? Josué também é considerado um livro histórico, desde Josué até Esther. Tem os poéticos, que também são chamados sapienciais ou livros de sabedoria. E tem os proféticos. Dentro dos proféticos tem duas categorias, né, subcategorias. A categoria dos profetas maiores e menores. Não por importância, mas por conteúdo. Você vê, por exemplo, o profeta Isaías tem 66 capítulos. O profeta Joel, por exemplo, tem 3 capítulos. Então, é maior e menor nesse princípio de conteúdo, não por importância, tá? O Novo Testamento é estruturado da seguinte forma: evangelhos, os 4 evangelhos, livro histórico, que é referente à história da igreja, o livro de Atos, epistolar, que são as epístolas, e aí você tem as epístolas de Paulo e as epístolas gerais, e dentro das epístolas gerais você tem a epístola de Tiago e a epístola de Pedro e a de Judas, e você tem também a carta aos Hebreus, tá? E você tem o livro apocalíptico, que é, né, o gênero literário apocalíptico, que é o Apocalipse, tá? Então é assim que se estrutura as escrituras. Vamos lá. Aqui eu vou pôr uma tabelinha para vocês, para que fique bem legal, tá bom? E vocês saibam quais são os nomes dos livros, quem compôs o livro, a sigla e os capítulos. Aqui vocês estão conhecendo a Bíblia, ok? Isso é importante, tá? Não tem como eu trabalhar de temas mais complexos se vocês não conseguirem manusear a sua Bíblia. Você tem que aprender a manusear. Quem escreveu, como você acha, qual que é a sigla, quantos capítulos, qual que é o nome, ok? Então vamos lá. Aqui tem uma tabelinha. Acho que não tem necessidade de eu explicar para vocês muito sobre a tabelinha, porque a tabelinha é autoexplicativa, tá? Alguns livros são tidos como anônimos, porque eles não trazem o nome do autor, ok? Eles não trazem o nome do autor. Há, porém, uma boa referência histórica de que Esdras possa ter compilado vários desses livros, tá?
Esdras lá na frente, por exemplo, alguns acreditam que o livro de Crônicas, primeira e segunda Crônicas, tenha sido escrito por Esdras. É possível, tá? Mas é possível também que quem tenha mandado esses livros serem feitos era o próprio rei, porque o livro de Crônicas narrava os eventos dos reis. Então, um rei mandou registrar, né? E na verdade isso acontecia muito, porque era tido, todos os reis tinham esse livro de crônicas, né? Então os reis mandavam escrever eventos históricos importantes em um livro, né? E algum desses eventos históricos foram inspirados por Deus, foram preservados e inspirados por Deus, que é o livro de Reis e Crônicas, ok? E aí não se sabe quem escreveu esses livros, por quê? Porque o rei mandava algum escriba escrever esses eventos históricos, então a gente não sabe que escriba fez, mas o importante é o conteúdo daquele livro, tá? Porque aí são eventos históricos que Deus escolheu preservar, ok? Então o conteúdo é importante. Vamos lá. Aqui tem mais livros, tá? No caso de 1º e 2º Samuel, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho 1º e 2º Samuel, o nome do livro é Samuel, a sigla é SM. O primeiro livro de Samuel tem 31 capítulos e o segundo livro de Samuel tem 24. Na sigla, você vai colocar o número, então, por exemplo, o número 2, SM, o número 1, SM, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Deu para vocês pegarem aí como é que funciona? É isso aí, tá? Primeiro e segundo reis é RS, né? É a sigla, é anônimo, eu já expliquei por que é anônimo. O primeiro livro de Reis tem 22 capítulos e o segundo tem 25. Tá bom? Deu para vocês pegarem? Vamos lá. Ah, só mais um. O livro de Esther, quem escreveu possivelmente foi Mardoqueu, tá? Mas algumas bíblias traduzem como Mordecai. Eu não sei porquê, mas algumas bíblias, tipo a Revista Atualizada, a Almeida Revista Atualizada, em vez de Mardoqueu, eles colocam Mordecai, eles mudam o nome, eu não sei o porquê, mas independentemente do nome, o importante é o conteúdo do livro, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem mais livros, né? Dá para vocês terem uma noção aí, tá bom? Dos profetas, dos livros. Eu primeiro apresentei os gêneros literários, aqui eu estou apresentando os livros, né? Do Antigo Testamento, tá? Vamos lá. É legal também que alguns livros foram escritos pela mesma pessoa. Provérbios, Eclesiastes e Cantares foi escrito por Salomão, por exemplo. 3 livros escritos por uma mesma pessoa. Lamentações também foi escrito por Jeremias, né? Então, alguns livros foram escritos por mais de uma pessoa, pela mesma pessoa, né? Aqui entra um ponto importante. Fechamos o cânon do Antigo Testamento em Malaquias. E depois vem 400 anos, que é o período intertestamentário, ok? Inclusive, eu já fiz vídeo sobre isso aqui no meu canal, sobre o período intertestamentário, tá bom? O que acontece? O período intertestamentário durou desde o último profeta, que é Malaquias, até a manifestação de João, que foi João Batista, em torno de 400 anos, tá? Que é conhecido também como período de silêncio, onde Deus não levantou mais nenhum profeta. Malaquias foi o último profeta, e João, então, inicia, né? Fica 400 anos em silêncio, e aí depois Deus quebra esse silêncio enviando João Batista, né, como o primeiro profeta depois dos 400 anos de silêncio, tá? Aqui a gente começa o Novo Testamento, tá? A gente começa agora o Novo Testamento. Aí dá para vocês verem aqui quem escreveu, né, e quantos capítulos tem. Aqui a gente continua o Novo Testamento, né? E no fim tem Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos, né? Depois de Apocalipse, que é feito ali, escrito no ano 90 depois de Cristo, nós temos a história da igreja, né? Que dura até hoje. A história da igreja só acaba quando Cristo arrebatar a sua igreja. Então a história da igreja não acabou ainda, né? E dura 2000 anos, né? Desde a época dos apóstolos, né, que a história da igreja começa com a ascensão de Cristo, então desde a época dos apóstolos até hoje, né, 2000 anos mais ou menos, tem a história da igreja, ok? Apocalipse ele é escrito no ano 90 depois de Cristo, tá? E depois
Por fim, a gente tem a volta de Jesus, né? O autor dessa volta é Jesus. E o capítulo, né? O período de tempo a gente não sabe. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, inclusive, isso é um ponto legal. Amados, cuidado, tem muitas pessoas marcando data para o arrebatamento, isso é muito preocupante. A Bíblia é enfática, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Cuidado com essas pessoas que ficam marcando data, irmãos, cuidado. Essas pessoas aí que ficam falando, Jesus vai voltar no dia tal, isso é falso. Jesus disse que ninguém sabe o dia da volta dele, que somente o Pai sabe, ok? Então, cuidado, amados, com essas pessoas aí. Vamos lá. Continuando. A Bíblia é um livro composto de 66 livros inspirados por Deus, compondo um período de 1500 anos. O primeiro livro a ser escrito é Gênesis, por volta de 1400 anos antes de Cristo. AC significa antes de Cristo. E o último livro a ser escrito, fechando assim o cânon, é o Apocalipse, no ano 90 depois de Cristo, tá? Então aqui eu já estou ensinando para vocês algumas terminologias, tá? O propósito aqui é fazer um discipulado, então eu estou trabalhando com vocês como se vocês não soubessem de nada. Tô pegando vocês aqui e ensinando algumas coisas desde o inicinho. Depois a gente vai trabalhar doutrinas mais complexas. Por enquanto a gente está trabalhando no inicinho, ok? Início. Vamos lá. 90 depois de Cristo. Então, o cânon ele fecha aqui. Acabou no ano 90. Depois disso, qualquer escrito que vier depois do ano 90 não é mais inspirado por Deus. E uma coisa que sempre é bom ressaltar é que mesmo tendo sido escrita por mais de 40 autores distintos, vocês viram ali o tanto de pessoas que escreveram, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha o tanto de pessoas que escreveram aqui, ó. Você tem muitos autores. Davi, Salomão, Isaías, Jeremias. Então, muitas pessoas escreveram, né? Naum, Abacuque, então, olha lá, Mateus, Marcos, Paulo, né? Tiago. Então, várias pessoas escreveram. Mais de 40 autores distintos permanece harmônica e inerrante, provando assim sua expressão exatamente. 40 pessoas diferentes escreveram partes do que nós hoje temos conhecido como Bíblia. E mesmo assim, a Bíblia não se contradiz em nada. Ela é harmônica e ela é inerrante. E isso prova, obviamente, a sua inspiração divina. E aqui eu deixei esse espacinho aqui de anotação, caso vocês queiram imprimir, caso vocês queiram anotar alguma coisa, fazer alguma anotação, eu deixei esse espaço aqui de anotação para vocês, uma vez que esse PDF vai estar indo para vocês, tá? Quem estiver assistindo essa aula aqui pelo seminário, né? Eu estou falando isso porque eu pretendo colocar essa aula lá no seminário, então quem estiver assistindo pelo seminário, aí embaixo do vídeo, né, da plataforma, vai estar o link do PDF. Quem estiver assistindo pelo YouTube, então vai no meu canal do Telegram, que ali vai estar o PDF, ok? Então, Deus abençoe. Espero que essa aula tenha sido produtiva. Eu sei que para alguns essa aula vai ser um tanto chata, porque alguns vão falar, eu já sabia disso. Amados, calma. O propósito aqui é o discipulado. Eu estou ensinando para vocês desde o início. Eu preciso discipular, eu preciso ensinar para vocês tudo que Jesus ensinou. Então, Jesus ele vai falar lá em Mateus 28 o seguinte, né? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui lá e abrir aqui em Mateus 28 para ler aqui para vocês o que Jesus ensinou, tá? As palavras do Senhor Jesus foram as seguintes. Deixa eu abrir aqui, peraí. Mas ele ensina uma coisa muito importante, tá, irmãos? Abri aqui, Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, então vamos ver as instruções de Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, ou seja, fazei discípulos. Aí ele está falando a importância do discipulado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, ou seja, é importante ensinar essas coisas. Fazer discípulos que aprendam, não somente sejam batizados, como também aprendam a doutrina de Cristo. E eis que eu estou convosco a igreja, né? Todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então, ou seja, aí você vê a história da igreja começando aqui. Até a consumação do mundo. Então, Jesus estará presente na história da igreja até a sua volta. Amém, meus irmãos? Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham aprendido. Orem por nós, né? E por esse ministério, que certamente vai haver oposições, né? E muito mais conteúdo ainda
há de vir, tá bom? No meu canal do YouTube já tem alguns conteúdos aí, tá? Na verdade, esse propósito de discipulado eu já tinha muito antes. E aqui no canal já vai haver, canal do YouTube, alguns vídeos onde eu já tratei sobre alguns temas, né? Mas de forma aleatória, não de forma concreta como eu pretendo fazer agora, né? Sistematizada. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Aprendido que é importante interpretar. Então vamos revisar aqui o que a gente aprendeu, né? Vamos lá, vamos revisar para que fixe muito bem aqui, né? Conteúdo. Então vamos lá. Aqui são as doutrinas, né, que a gente vai abordar. E aqui, deixa eu limpar o PowerPoint aqui. A importância de interpretar a Bíblia à luz do seu contexto. Eu dei o exemplo de Colossenses, para que vocês entendam o contexto de Colossenses. Aqui eu coloquei no original, né? Para vocês entenderem como que o texto no grego está. Aqui é para vocês entenderem como que a Bíblia foi escrita, o papel, né, o material usado para a construção da Bíblia. Aqui a gente vê fotos desses materiais, né, em 4 aspectos diferentes. A planta, o papiro mesmo já escrito com tinta, né, um papiro mais velhinho e um novo. E aqui a gente já aprende a estrutura, né? Aqui primeiro o gênero literário e aqui a estrutura, o nome, o livro, né? Enfim, então passando aqui mais um pouquinho rapidamente para vocês possam pegar. Aqui é um resumo, né? E aqui as anotações. Deus abençoe, fiquem